Felicidade é ver raiar um novo dia. Muitas dicas secretas pra você, tá bom? É isso aí, pessoal, de volta aqui, ó. Nós vamos trazer aqui a segunda parte da nossa série. Então, nesta série de vídeo, vamos mostrar como será o reino de Jesus na terra. Vamos estudar muitos versículos e passo a passo vamos desvendar as profecias sobre o reino de Cristo, de forma que vai abrir a nossa mente para entender as coisas que estão acontecendo e os acontecimentos que breve virá. No primeiro vídeo, na parte 1, aprendemos que Cristo venceu e foi-lhe dado todo o poder e o direito de desatar o selo, isto é, revelar os mistérios. Tá? Aprendemos que os escolhidos, ao vencer, ganharão o direito de reinar no reino de Cristo e ser sacerdotes sobre as nações nesta terra. Aprendemos que estar vivo espiritualmente é uma coisa e fisicamente é outra coisa. Você pode conferir lá no primeiro vídeo, tá? Tá na descrição abaixo. Esta lição vamos aprender, vamos falar um pouco sobre o reino do Pai, tá? Como podemos fazer parte desse reino? Também nós vamos falar como podemos fazer parte desse reino. Então vamos falar também um pouco sobre a importância e o privilégio que os discípulos tiveram ao viver com Jesus face a face. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão. Também a saudade que eles tiveram depois da partida de Jesus. Tá? Então, sendo Jesus, aqui em Lucas 17, versículo 20 a 25, vamos aqui passo a passo, para nós entendermos. Sendo Jesus interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, respondeu-lhe Jesus, né? Jesus respondeu: o reino de Deus não vem com aparência exterior. O reino não vem com aparência exterior. Como explicar isso? Claro, não se vê, é algo espiritual. Isso eu marquei aqui. Mas não se vê, não se vê com aparência exterior. Por quê? O reino de Deus não é um reino que vem com exército guerreando. O reino de Deus não vem com aparência exterior. É um reino que ela é dentro da pessoa. Eu vou explicar melhor para você já, tá bom? Ó, nem dirão ele aqui ou ele ali, pois o reino de Deus está dentro de vós, como acabei de dizer. Então vamos aqui passo a passo. Primeiro, o reino de Deus não se vê. É algo que está dentro dos convertidos. Não está dentro de qualquer pessoa. Está dentro das pessoas que se convence e se converte. Está dentro das pessoas que procuram se santificar, procura ter intimidade com Deus, porque Deus procura os verdadeiros adoradores que adorarão em espírito e em verdade. Então, dentro dessa pessoa, o reino de Deus já está. Deus reina dentro dessa pessoa através do seu Espírito. Através do Espírito Santo, Deus reina dentro dessa pessoa. Esta pessoa se torna o templo do Espírito Santo, o templo de Deus. Então Deus reina dentro dela, certo? Se alguém tenta mostrar com sinais, coisas palpáveis, não creais, porque é algo intimamente pessoal. O reino de Deus é algo intimamente pessoal. Deus pode estar reinando dentro de você agora. Deus pode estar reinando dentro de você agora. Se você é uma pessoa convertida, se você é o templo do Espírito Santo, Deus está reinando dentro de você. Se Deus não está reinando dentro de você,
Se o reino de Deus não estiver dentro de você, se você não estiver no reino de Deus, você não tem condições de pertencer ao reino messiânico, você não tem condições de pertencer ao reino eterno. Em outras palavras, você está perdido. Então disse aos seus discípulos, aos discípulos, Jesus diz aos discípulos: dias virão em que desejarei ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. Jesus, quando estava com os discípulos, ele supria todas as coisas, ele curava os enfermos, ele resolveria os problemas. Certa vez cobraram imposto dele, ele mandou ir lá e pegar um peixe, tirar o dinheiro do peixe. Então Jesus resolvia todos os problemas. Certa vez a multidão estava com fome, Jesus transformou, multiplicou pães, peixes. Então Jesus resolveria os problemas. A partir do momento que Jesus partiu, os discípulos ficou sozinhos. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, isso tem acontecido com muita gente. Quantas pessoas onde o pai, a mãe, o cabeça da família, resolve todos os problemas. De repente, ele morre. Aí fica a família desesperada, a família não sabe por onde começar, demora para engrenar. Isso também acontece quando o pastor falta, quando o pastor morre. Os irmãos ficam tudo meio assim desengrenado, fica meio perdido. Por que isso acontece? Porque as pessoas muitas vezes não estão preparadas. Os discípulos tiveram que ficar em Jerusalém para ser revestido do poder de Deus, revestido do Espírito Santo, né? Para que eles pudessem dar sequência ao trabalho que Jesus vinha fazendo. Então, desde que Jesus foi entregue até hoje, os espirituais anseiam por essa presença. Então, hoje nós devemos, mais que nunca, ainda mais hoje, nós devemos desejar a volta de Jesus. Porque só Ele, ao chegar, só Ele, ao estabelecer o seu reino, é que pode resolver esse problema que o mundo hoje enfrenta. O mundo hoje enfrenta problema de pandemia, problema de guerra, desavença, ninguém concorda com ninguém, muita mentira, muita sacanagem, muita coisa errada, muita doença, muita peste. Tudo isso se resolve com a chegada de Jesus. Vale lembrar que só vai estar bom também para quem tiver com Ele. Quem não tiver com Ele, infelizmente vai sofrer as consequências. É a grande verdade, não tem muito o que fazer. Certo? Então, dir-vos-ão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, não vades nem os cigais. Cuidado. Não vá pela conversa de ninguém. Jesus foi um rabino, certo? Jesus foi um rabino diferenciado. Quando ele esteve aqui, com 12 anos ele já conhecia toda a Torá. Com 12 anos ele já discutia com os mestres. Então Jesus, aos 28 anos, quando ele assumiu, aí 29 anos, aí ele assumiu, já batizou e... Quando Jesus começou o seu ministério, ele era um rabino, ele era conhecedor, só que ele era um rabino diferente dos demais, porque ele atuava no reino do Pai. Ele estava reinando com o Pai. O Pai estava dentro dele, reinando com ele, através do Espírito. Ou seja, dentro do âmbito espiritual. Jesus ele era diferenciado dos demais.
Para vocês verem uma coisa. Tinha um mestre, ali em João 3 fala de um mestre chamado Nicodemo, foi ter com Jesus, e Jesus falou alguma coisa para ele que ele não sabia de nada. Aí Jesus falou para ele, mas você é mestre e não sabe isso? Você é mestre e não sabe isso? Porque Jesus era espiritual, era um rabino espiritual. E aquele que chamamos, que é Nicodemos, e tanto outros e outros, até como existe hoje, são apenas religiosos. São apenas religiosos. Não são pessoas espirituais. E para entender as coisas espirituais, tem que ser espirituais. Homens carnais, pessoas carnais, não entenderão as coisas do Espírito. Nem adianta, não vai entender. Então, ele obedecia sim os mandamentos. Jesus era obediente aos mandamentos da lei. Jesus guardava toda a lei. Obedecia os mandamentos. Mandamento de Deus. Não mandamento judaico. Não mandamento farisaico. Mas mandamento da Torá. Mandamento de Deus. Os mandamentos de Deus, até os mandamentos passado para Moisés, que Moisés passou para o povo, até esses mandamentos Jesus obedecia, certo? Mas ele obedecia sim os mandamentos da lei, mas ele não atuava como os homens natural. Ele não era um homem natural, embora também fosse natural. Como homem, ele era um homem natural, mas ele não atuava como carnal, como um homem natural simplesmente, porque ele estava sempre ligado ao Pai. E ele aconselhou os seus. Mateus 18, ele falou, esteja ligado dia e noite, porque aquele que desligar na terra será desligado no céu. Tá? Então se ligue, tá? Procure estar ligado ao Pai. Seus ensinamentos eram de amor. Os ensinamentos de Jesus eram de amor, não era para botar medo em ninguém. Não era como a lei que acabava simplesmente porque a lei dos fariseus, a lei dos judeus da época, principalmente a lei farisaica, eles procuravam escravizar as pessoas. Portanto, em Mateus parece que 23, se não me engano, Jesus disse para os seus, faça o que eles mandam, mas não faça o que eles fazem. Por quê? Eles mandam, mas não fazem. Eles atam fardo pesado e colocam sobre os ombros dos outros. E nem sequer com um dedo eles movem, eles ajudam, certo? Eles são esse tipo de pessoas, certo? Então, seus ensinamentos, o ensinamento de Jesus, era um ensinamento de amor. Amor à natureza, amor a um reino, amor à natureza, aos seres humanos, às pessoas, toda a natureza. Também Jesus falava sobre um reino regenerativo, um reino que esse mundo que precisava ser regenerado. Ele também falava sobre um paraíso eterno. Só ele tinha palavra de vida eterna, né? Só ele tinha palavra de vida eterna. Quando os apóstolos, quando ele falou uma palavra pesada que as pessoas não gostaram, começou a sair um a um e fugir, um a um embora. Jesus olhou para os 12 e falou assim, não querem vós isso também? Aí Pedro disse, Senhor, para quem iremos? Só tu tem palavra de vida eterna. Então, existia na época muitos religiosos, muitos rabinos, muitos mestres, muitos doutores da lei, mas eles não tinham palavra de vida eterna. Só Jesus tinha palavra de vida eterna.
Os discípulos iriam sentir saudade, sim, de Jesus, por esse e outros motivos, tais como companheirismo e o próprio fato, como já citei, de ele assumir todas as responsabilidades. Até a morte dele, até quando Jesus morreu, depois da sua morte, os apóstolos tinham o Espírito Santo, né? Até a morte, ele assumiu tudo. Mas depois da sua morte, os apóstolos tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas agora não tinha mais as costas largas de Jesus. Agora era eles que estavam na frente. Qualquer coisa que tinha que ser resolvido, era eles que tinham que resolver. Tinha que alguém ser preso, era eles. Tinha que alguém apanhar, era eles. Tinha que alguém morrer, era eles que iam morrer. Versículo 24. Pois assim como o relâmpago, fuzilando em uma extremidade do céu, ilumina até a outra extremidade, assim será também o Filho do Homem no seu dia. Mas primeiro é necessário que ele padeça muitas coisas, e que seja rejeitado por essa geração. Meu irmão, minha irmã, não é segredo, não é mistério para você que entende, para você que estuda, que ele foi rejeitado pelos judeus, foi rejeitado até pelos seus parentescos. Ele foi rejeitado por aquela geração. E ele continua sendo rejeitado até hoje por muitos. Tudo isso aconteceu e muito mais. Ele deixou as promessas de sua volta como consolo e prometeu que, quando ele tivesse chegado aqui, ele ressuscitaria os mortos e tomaria o reino sobre toda a terra. Mas antes ele teria de ser rejeitado e morto, como cordeiro. Como cordeiro mudo, Isaías diz que ele não abriu a sua boca. Ele fez tudo isso, ele passou por tudo isso para poder pagar os nossos pecados, para poder comprar povos, tribos, línguas e nações. Ele comprou todos os povos. Se você disser que você é do diabo, se você disser que alguém é do diabo, essa pessoa pode ser, se ela quer, se ela quiser ser, porque Jesus pagou o preço. Pagou o preço e o diabo é miserável. Ele não tem nada, ele é pobreta. Ele não tem nada, ele não é dono de nada. Jesus pagou o preço e pagou com preço alto. Preço de sangue. Nós já somos espirituais. Nós somos espirituais. Podemos considerar hoje como cidadão do céu, do reino de Deus, certo? Já estamos dentro do reino e somos participantes. Já somos reis e sacerdote. Portanto, nós estamos no reino, vivendo no reino de Deus. Hoje já vivemos no reino de Deus. Agora, quando Yeshua voltar, então seremos tudo isso no reino físico e no reino espiritual. Hoje nós vivemos no reino de Deus como cidadão espiritual. Como cidadão físico, como cidadão carnal, nós vivemos no reino dos homens. Como homem pecador, nós vivemos no reino de Satanás. Se não somos espirituais, somos simplesmente carnais, podemos estar vivendo no reino de Satanás e no reino do homem. Mas se somos espirituais, nós estamos vivendo no reino de Deus. E vamos viver também no reino de Jesus quando ele voltar. Certo? Hoje nós vivemos no reino de Deus e vivemos no reino dos homens. Quando Jesus voltar, então seremos tudo isso no mundo físico, no reino físico e no reino espiritual.
nós estaremos vivendo no reino de Deus, que continua dentro de nós, e vamos estar reinando literalmente no reino de Cristo. Vamos lembrar que o milênio é apenas 1000 anos. Não é nem mais, nem menos. 1000 anos. Na próxima lição, parte 3, vamos aprender por que Satanás será preso. Por que ele vai ser preso? Então nós vamos aprender, na próxima lição, por que Satanás será preso. Quando Jesus chegar, o que vai acontecer quando Jesus chegar? Satanás será preso. Satanás será preso. Por quanto tempo ele vai ser preso? Por que ele vai ser preso? E por que no finalzinho ele vai ser solto? Nós vamos aprender isso, tá bom? Na próxima lição, parte 3. Que Deus abençoe você. Muito obrigado pelo like que você deixou. Se você não deixou, deixa, tá bom? Se inscreva e acione o sininho, porque breve traremos a parte 3. A parte 1 já está na descrição, tá bom? Deus abençoe. Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção do privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir sua mão.